Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Banca CESP e IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada. Questão correta. Trata-se, de fato, de norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos. Banca CESP, DPEM 2013. Normas programáticas que não são de aplicação imediata explicitam comandos, valores e têm como principal destinatário o legislador. Questão correta. As normas programáticas são normas de eficácia limitada, possuindo aplicação imediata. Elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário, que é o seu principal destinatário. Banca CESP, MPU 2010. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Questão errada. As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Banca CESP, TRE 2010. No tocante à aplicabilidade, de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais, são de eficácia limitada aquelas em que o legislador constituinte regula suficientemente os interesses concernentes a determinada matéria, mas deixa margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos em que a lei estabelecer ou na forma dos conceitos gerais nela previstos. Questão errada. A questão traz o conceito de normas constitucionais de eficácia contida, não o de normas de eficácia limitada. Banca CESP TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A erradicação da pobreza. Letra B. A promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Letra C. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Letra D. A forma democrática de Estado. Ou letra E. A dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra E. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico Soci Diva Plu. 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante.
Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Banca CESP 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são MARE, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Banca CESP 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar. Item errado. A pena é intransferível pelo princípio da intranscendência da pena. Os herdeiros poderão ser obrigados a reparar o dano causado, mas, mesmo assim, a obrigação de reparar o dano não pode ser em valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações? Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada,
embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. Bancacesp, 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado. O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. A notitia criminis é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da Polícia Judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. Item errado. Neste caso, temos a chamada notitia criminis indireta. A notitia criminis direta ocorre quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso diretamente, sem que alguém tenha levado ao seu conhecimento. Bancacesp, Telebrás, 2016. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto a ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Bancacesp Previc 2011. A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, como, por exemplo,
o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto. Quanto à topologia anel, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferentes. Item errado. É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Os conectores padrão do tipo RJ45 são utilizados para conectar as placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais. Item correto. Os conectores RJ45 são utilizados para conectar placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais, cabo de par trançado. Banca CESP, ANEEL 2010. A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico formado de duas partes principais, o núcleo, por onde se propaga a luz, e a casca, que serve para manter a luz confinada no núcleo. Item correto. A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico que permite o isolamento, formado por duas partes principais, núcleo e casca. Banca CESP, TRE 2017. Anderson, servidor do TRE Bahia, sofreu grave acidente no exercício de suas funções, o que resultou na amputação total de seu braço esquerdo. Após a avaliação da equipe médica, constatou-se que ele não poderia exercer as funções anteriormente exigidas pelo cargo que ocupava. Diante disso, Anderson passou a exercer outra função compatível com sua limitação. Conforme a Lei nº 8.112, de 1990, a situação apresentada configura a hipótese de: letra A, aproveitamento; letra B, readaptação; letra C, reintegração; letra D, recondução; ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B, readaptação, artigo 24. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Logo, Anderson pode retornar ao trabalho desde que em um cargo compatível com a sua nova realidade. Banca CESP, TRT 2017. De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto à sua capacidade com relação à disciplina, aptidão mental, capacidade de iniciativa e assiduidade. Item errado. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade; 2. Disciplina;
3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Banca CESP, TRF 2017. Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor. Item correto. O retorno à atividade do servidor aposentado denomina-se reversão, podendo ocorrer de ofício, quando junta médica oficial declarar insubsistentes motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, a pedido do servidor. Artigo 25. Banca CESP, DPEM 2013. Ex-presidiário condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Banca CESP, TCDF, Cargo Auditor de Controle Externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Banca CESP, DPEM 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, ICM 2014. Julgue o item seguinte. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias? Item correto. Homogênea, médio, bromélias. As três palavras terminam em ditongo e são paroxítonas, logo são acentuadas e pela mesma razão. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. NC, Universidade Federal do Paraná, cargo técnico, contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que, se alguém tem um direito para com um terceiro, é porque esse terceiro tem uma obrigação para com ele. Item correto. Se alguém tem um direito para com um terceiro, é porque esse terceiro tem uma obrigação para com ele. Por exemplo, a empresa A vendeu uma mercadoria a prazo a um cliente B. Nesse caso em tela, o valor a receber pela empresa representa um direito. Por outro lado, há a obrigação de o cliente pagar à empresa pela mercadoria adquirida. Quadrix Contador, CRA 2019. A contabilidade inclui-se entre as ciências exatas, tendo em vista que possui objeto próprio e envolve os conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as condições de generalidade e certeza. Item errado. A contabilidade é uma ciência social. A OCP, Analista Legislativo, Contabilidade 2016. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama e, cada qual com requisitos específicos e diferenciado. Letra A. De usuários internos, externos, processo decisório. Letra B. Ativa, passiva, patrimônio líquido. Letra C. Significativa, atual, modelo futuro. Letra D. De conjuntos básicos, diferenciados, informe contábil. Ou letra E. De objetivos. A alternativa correta é a letra A. A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama de usuários internos e externos, cada qual com requisitos específicos e processo decisório diferenciado. IDECAM, Contador, Município de Vilhena, 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que é estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Item correto. Dicionário de Contabilidade, professor Antônio Lopes de Sá. Patrimônio. Parte impessoal da azienda observada sob dois aspectos principais, quantitativo e qualitativo. IDECAM, Contador, Município de Vilhena, 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que o patrimônio, para a contabilidade, é somente o que a entidade possui em forma de bens.
Item errado. Patrimônio é conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.